Oi, gente, vamos lá fazer comentário referente à avaliação, ok? Devolutiva, tá? Eu faço nesse formato, gente, conversando com vocês, porque eu não consigo postar um gabarito, porque eu não vou conseguir encontrar uma resposta única, né? A resposta vai muito de acordo com a análise que cada equipe fez com relação a essa atividade, ok? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Esta daqui, ok? Então, essa era a prova, né? Então, o primeiro item ali. É comum, nesse momento de pandemia, encontrar famílias com mães de crianças do infantil 5, né? Que são crianças de 5 anos, relatando situações conforme mostra o vídeo. Gente, o vídeo que eu coloquei foi mais para dar uma animadinha na prova, claro que eu poderia, ao invés de ter gravado o vídeo, eu poderia ter escrito para vocês a história, né? Com base nesse depoimento fictício dessa mãe, articulando com o conteúdo trabalhado durante nossas aulas, ajude a professora Clotilde a explicar para a mãe a situação atual e as atividades que estão sendo realizadas, assim como o motivo de não ser necessário realizar a reprovação das crianças, lembrando que os autores estudados nos dão respaldo sobre as práticas realizadas. Então, era uma mãe enlouquecida ali, né? Porque ela percebia que a professora estava mais brincando com as crianças, conversando, perguntando como estava, do que efetivamente trabalhando o conteúdo. E a mãe falava como que essa criança ia chegar no primeiro ano sem conteúdo, né? Esse era mais ou menos a historinha ali. Então, primeiro, gente, alguns pontos bem importantes ali, né? Que tinham que aparecer, veja que valia 2 pontos essa questão nesse tópico, né? Lembrar essa mãe, até porque não é obrigação dela, que não é simplesmente o conteúdo pelo conteúdo. A alfabetização, que a mãe fala do vídeo, é um processo que acontece ao longo, né? Não é um processo que a criança senta e começa lá A, B, né? Então, é um processo ao longo e que vai se desenvolvendo na educação infantil, principalmente por conta das brincadeiras, do lúdico. Está aí um ponto-chave já. A educação infantil, a proposta principal, como diz, alguns colocaram, achei coisa mais linda dessa vida, né? Os direitos de aprendizagem da BNCC está muito relacionado ao que deve ser trabalhado na educação infantil. É o brincar, é o explorar, é o conviver, ok? Então, esse seria um ponto. As brincadeiras vão ajudar, tem toda a questão que se defende da questão corporal, tudo da criança, né? Viso corporal, a questão motora que vai ser trabalhada, para que depois facilite o processo no momento adequado de alfabetização, que já está acontecendo, na verdade, não quer dizer que porque a criança não está parando para fazer caligrafia ou algo assim, que ela não está sendo alfabetizada, né, gente? Então, esse era um ponto, das atividades e brincadeiras. Outro ponto bem importante que aparece no vídeo, quando a mãe fala, está perguntando lá como é que está a criança, de extrema importância a todos os autores, não só os profissionais da área de pedagogia, mas principalmente o pessoal de psico está falando muito da questão, nesse momento, como estamos longe, estamos tentando nos reinventar, e veja, esse exemplo dessa mãe fala de uma escola que faz a live, né? A gente não está dizendo que é o único, mas nesse exemplo. Por isso que a justificativa também é nessa linha que a professora usava esse momento da live, também para uma questão de afeto, de ligação, de ter uma ligação com essa criança, de entender o que está acontecendo dentro do universo dessa criança, de extrema importância, não só na educação infantil, né, gente? Mas principalmente, né, entender o contexto da criança, o dia a dia. Então, quando ela está mostrando os carrinhos, olhe quantas atividades a professora pode estar fazendo no processo de contagem, quando está vendo os cômodos da casa, né? A criança está mostrando, é assim que a criança aprende, a partir do lúdico. Se for relacionar com os autores, a gente vai ter Vygotsky, que vai estar falando sobre isso, a gente vai ter Piaget, a gente vai ter Vallon na parte da afetividade, então era algo mais ou menos nesse sentido, ok? Outra. E a reprovação, né, gente? Desculpa, esqueci do tópico da reprovação. Sendo assim, a reprovação pelo não aprendizado não é uma coisa da criança, é uma coisa do momento. Primeiro que a educação infantil nem teria reprovação,
né? Mas se for analisar o momento atual, essa crise, tudo isso que aconteceu, é um problema do sistema educacional brasileiro, não é um problema único, exclusivo de uma família, né? Então, a relação da reprovação, por mais que nem exista isso na educação infantil, o respaldo da escola é que essa mãe não tenha que ter uma preocupação muito grande com relação a como ele vai chegar no primeiro ano se ele não está alfabetizado, né? Que não é nem o propósito principal da educação infantil, né? O propósito disso é depois, no ensino fundamental, ok? O 2, né? O 2 trata ali, ó, a matemática, de maneira geral, acaba sendo um trauma para a maioria dos alunos. Conforme fomos discutindo esse assunto em nossas aulas, percebemos que isso acontecia principalmente porque a maneira era trabalhada era bastante descontextualizada e sem significado para a criança. O foco principal era achar respostas, resolver contas, visava, na maior parte das vezes, a memorização de fórmulas e suas aplicações, não havendo sentido para os alunos. A postura do professor era, na maior parte das vezes, bastante rigorosa, no sentido autoritário, que piorava ainda mais a situação. O contexto histórico justifica essa abordagem, o tradicionalismo, o professor como papel de detentor do conhecimento, e aos alunos cabia o papel de repetir aquilo que o docente falava sem muito questionamento. Atualmente, ao olhar as competências gerais previstas na BNCC, então eu coloquei ali as páginas, né, da competência geral e também da específica de matemática, e coloquei uma bem bacana, olha só, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Sobre a BNCC, diretriz nacional e com base, sendo a BNCC uma diretriz nacional e com base nos autores, assuntos que trabalhamos durante esse bimestre, escolha pelo menos 2 assuntos autores que abordam essa nova forma de trabalhar com a matemática. Coloque pelo menos 2 argumentos trazidos por cada um dos autores ou assuntos, né, que eu lembro que a gente trabalhou. Gente, então, primeira coisa, era uma associação de vocês com isso que está dizendo a BNCC, com os autores que nós estávamos trabalhando, né? Eu faço um pequeno recorte ali do que a gente discutiu nas aulas, do que era esse movimento muito mais tradicional da matemática, como aconteceu e que, ok, dava conta daquele momento histórico, ninguém está falando que não dava, né? Mas não cabe mais ao momento atual, mas ok, formou, eu fui formada por esse modelo, né? De arme a conta e efetue, ok, né? Mas não cabe mais. Então, quais autores? Vejam, primeiro, é selecionar 2 autores, né? Eu estou comentando isso porque é onde houve maior... Eu não tenho como afirmar aqui erros, mas sim, a pessoa às vezes não fez a seleção de 2 autores, 2 assuntos com argumentos, né? O que esses autores falavam? A gente falou o bimestre inteiro sobre isso, tanto nas apresentações das equipes, como realmente, como lá no início da aula, do bimestre, né? Quando a gente estava conversando de maneira geral sobre tudo isso. E depois a gente se aprofundou na apresentação nos seminários que cada um de vocês fizeram, que foi, né, brilhante. Então, pontos aqui principais. Ao escolher defender o que esse autor falava, relacionado com a parte da matemática, e mesmo aquele que não tem um estudo específico, o Vallon não vai estar falando especificamente da matemática, né? Vygotsky não vai estar falando especificamente da matemática. Piaget fala do desenvolvimento do raciocínio lógico, mas não serve somente para matemática, né? Mas ele tem um viés mais forte. O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo o autor que não fala exclusivamente, o que a gente trabalhou muito foi a questão de, peraí, o que ele está aplicando, a metodologia que ele prega, vai ajudar a não ter aqueles traumas, a trabalhar com o erro, a trabalhar como não é simplesmente uma única resposta correta, com essa ideia de que a matemática se transforma no que tem no dia a dia da criança, ok? Então, é essa relação que era importante de ser feita. De novo, descontos não quer dizer respostas erradas, mas sim que, pelo menos, esses itens ali não foram contemplados, né? Ou que copiaram e colaram simplesmente a questão sem estar fazendo associação com o que foi trabalhado, né? Ali pede uma, né, o que vocês, né, com base nesses assuntos que nós estudamos, né? Então, era a tua percepção nesse sentido.
A outra era uma charge, eu gosto muito dessa charge aqui, eu acho que é fantástica para matemática, né? Ó, em uma das nossas aulas, no início de agosto, tinha até um fórum com relação a isso, né? Nós falamos de Rubem Alves, né? No título do vídeo A Escola Ideal, que era o papel do professor, e um trecho do livro Fomos Maus Alunos, este livro aqui, adoro. E daí eu coloquei essa tirinha aqui, né? E peço para vocês relacionarem com a abordagem realizada por Rubem Alves no vídeo e no livro. Olha a tirinha. Eu não vou fazer o dever de matemática. Veja estes problemas. Eis um número em luta mortal com o outro. Um deles será subtraído. Mas por quê? Como? O que restará dele? Se eu resolver este problema, acabo com suspense. E aí transformo possibilidades instigantes em fatos desinteressantes. Eu nunca havia pensado no aspecto literário da matemática. Eu prefiro apreciar o mistério. Gente, olha que coisa espetacular, né? Então, o que essa tirinha tinha a ver com tudo que nós discutimos, e em específico, veja o pedido ali, Rubem Alves, que foi tratado, então, quem olhou lá no AVA, está lá o vídeo ainda, está lá o fórum, está lá, inclusive, o trecho do livro, era essa associação que precisava ser feita, era a tirinha com a questão do Rubem Alves, ok? Claro que ali vocês iam fazer a associação com base nesses 3 elementos. Esse era o foco. De novo, descontos não é porque é erro, mas percebe o que está sendo pedido aqui na questão? Análise a tirinha, com o que aparece no vídeo, com o que aparece no trecho. Quem viu o vídeo e o livro, viram que eles estão numa abordagem muito semelhante. Eu não peguei 2 situações, né, totalmente distintas. Não, eles caminham pelo mesmo lado. Enquanto o vídeo do Rubem Alves vai estar falando do professor de espantos, o professor que faz o aluno pensar, e que nesse pensar ele vai estar trazendo prazer, né, de aprender, de ter coisas novas. Ele brinca com o momento no vídeo lá, o que interessa para a criança saber o que é encontro consonantal e dígrafo, acho que aparece, né? O que é interessante para a criança saber isso? Para que serve isso? Onde é que está a magia disso? Né? Ele vai colocar muitas coisas nesse sentido. E no livro, ele vai estar falando exatamente isso. Ele vai estar falando do prazer da incógnita, está no início do livro que eu deixei para vocês ali, né? Ele está conversando com o Gilberto Desmenstar e diz que a escola acaba sendo o antiprazer da incógnita, né? Porque já entrega pronto. Ele faz uma crítica ao material apostilado, que já prepara o aluno no que ele vai ter nos próximos 15 anos, porque o material apostilado já está pronto, e já quer dizer que ele vai trabalhar. Como é que daqui 15 anos já sabe o que a criança vai trabalhar, gente? Né? Isso é uma crítica que ele faz no livro, ele faz no vídeo também falando da questão do vestibular, que prega, né, o que tem que ser tomado, e todo mundo trabalha pensando no vestibular, que viés é esse? Né? Então, o que tem a ver isso com a tirinha? Olha a tirinha que fala aqui, né, da questão de apreciar o mistério. Olha o que o Paulo Freire, ele também vai estar se baseando em Paulo Freire, né, gente? Desculpe, o que o Rubem Alves vai estar falando dessa tirinha, né, da questão do professor causar espantos. Deixa a criança fazer perguntas, relacionar, né, entender, ver o que está dentro do contexto dela, e não simplesmente entregar algo pronto ali. De novo, não é uma crítica ao que aconteceu. O que aconteceu naquele momento tradicional era o que precisava ter acontecido na educação. Eu estou olhando, gente, toda hora para o cantinho aqui, porque eu pus um cronômetro, porque senão eu falo demais. Então, é para eu não ficar tão grande aqui a devolutiva para vocês. Então, o que teve, né, antes, coube aquele momento, que não cabe mais ao momento atual. Né? Essa é a reflexão, e também essa questão da avaliação vai nesse sentido, mas veja que precisava realizar essa associação. Ok, gente? Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida pontual, depois eu vou reservar momentos na aula para tirar dúvidas nesse sentido. Tá bom? Muito obrigada, valeu, gente, beijos.